bom dia! Bom, vamos falar hoje de uma empresa que está na nossa carteira recomendada de Mid and Small Caps da Inside. Essa carteira está rendendo 10 vezes mais do que o índice de referência, que é o Small. Então, é uma empresa excelente, em que os fundamentos estão se mantendo muito bons, mas o preço acabou caindo aí, o que se traduz em quê? Oportunidade de compra. Então, primeiro eu vou apresentar aqui a empresa para vocês, filmando o site da empresa, porque é importante. Quando você investe num negócio com mentalidade de sócio, você tem que entender o que está ali por trás da empresa. Então, eu abri aqui o site da Kepler Weber e eu vou fazer uma dublagem totalmente tosca em cima do site de RI deles, e depois vou mostrar o nosso relatório da Kepler na Inside, fechou? Então aproveita, já deixa o like e simbora pro vídeo. E comenta se você está positivo ou não com o agro brasileiro. Fechou? Vamos lá! Kepler Weber, empresa brasileira de capital aberto desde 1980, mais de 100 anos de existência, líder em pós-colheita na América Latina, presente em mais de 50 países e continentes. Olha esse silo de alumínio, eu acredito. Também temos soluções para agroindústrias. A Kepler Weber tem para portos, programa de desenvolvimento de empreiteiras Kepler. Olha os caras analisando um silo maravilhoso, galera no escritório trabalhando pesadão. Ele aponta para o horizonte em cima de uma esteira rolante de grãos, eu acredito, não sei o que é isso, porque eu nasci em Santo André, que é um gigantesco viveiro industrial. Bom, ó, máquina que solda silo, mano, encostando no touchscreen, máquinas rotativas, enfim, essa é a Kepler Weber, é uma empresa muito boa, e vamos aqui para o relatório da Inside, sem patifaria. Então você pode entrar aqui no site da Inside, se você for em relatórios de análise, resultados trimestrais, e rolar aqui, é que a gente está em fase de resultados trimestrais que as empresas estão divulgando, então tem bastante relatório aqui, mas deve estar na página 3 ou 4, que esse relatório já tem uns 3 dias, talvez. Aqui, ó, análise de resultados, segundo trimestre 2026, Kepler Weber, visualizar relatório. Vamos falar de KEPL3, a gente está com recomendação de compra para a empresa, a gente acredita que o preço justo, a gente não, a nossa analista, Carol Sanches, manja demais. Ela acredita que R$8 é o preço justo para a Kepler Weber, até 7,20 por ação você pode comprar com uma boa margem de segurança. No momento que o relatório foi escrito, ela estava sendo cotada a 5,75, o que dá um potencial de valorização de 39,1%. Uma empresa que vale R$1 bilhão, como eu disse, já tem é uma empresa centenária, se não me engano fez 100 anos ano passado. E olha como a bolsa te dá oportunidades para você comprar boas empresas. No último ano, ou últimas 52 semanas, a empresa foi de 57,57 para 10,50. Ela, na verdade, oscilou dentro dessa faixa. No momento em que o relatório foi escrito, estava 5,75. Mas se liga, você poderia ter comprado o Kepler Weber nessa faixa de preço absurda. É uma empresa que tem um beta relativamente alto, de 1,29. Então é uma empresa que acaba oscilando mais. Mas esse tipo de oscilação, na nossa percepção, é muito mais oportunidades ali que aparecem do que risco. Então, se você investe com mentalidade só, você não fica com o home broker aberto olhando cotação o dia inteiro, pelo menos não é isso que se espera. Bom, vamos falar sobre o segundo trimestre, que veio fraco, mas dentro do esperado, porque o agro está dando uma bela de uma capengada. Então a gente manteve compra para a Kepler Weber, preço justo de 8, upside de 39%, e o resultado vem em linha com o esperado para o momento do ciclo agrícola, já vamos falar um pouco mais sobre isso, sem surpresas positivas ou negativas relevantes em relação às nossas estimativas. A receita líquida recuou 4% na comparação anual para R$299 milhões, com o segmento de fazenda seguindo como principal ponto de fraqueza, com uma queda de 13% de queda de receita na comparação anual, parcialmente compensado pelo desempenho resiliente de agronegócios, que subiu 18% na comparação anual, e reposição em serviços cresceu 5%, aliás, no último ano. O EBITDA somou O EBITDA somou 26 milhões, que dá uma queda de 32% na comparação anual, com margem de 8,7%. Patamar que segue muito distante dos níveis superiores a 20% observados durante o ciclo de alta agrícola. A tese permanece ancorada na qualidade estrutural do modelo de negócios, no baixíssimo nível de alavancagem financeira. Isso daqui é importantíssimo. Tá? Se você olhar aqui na última página do relatório e for em dados históricos, dívida líquida sobre EBITDA, olha como é totalmente saudável, tá? Só 0,7 vezes, lembrando que já foi negativo, o que é bom. Então, quando os juros sobem, você ter dinheiro em caixa, você é rei, porque se você não tiver grandes projetos para executar, o seu dinheiro fica rendendo aí, no momento que eu gravo, 14% ao ano, no mínimo, que é a nossa taxa selicosa. Então, esse baixíssimo nível de alavancagem financeira é um ponto positivo, e também ela já é líder de mercado num setor que tem barreiras de entrada relevantes. Então não é assim, vou fazer uma empresa para construir silo de armazenagem com controle de temperatura, com secagem de grãos, um negócio totalmente tecnológico, e vou fornecer esse serviço para o Brasil inteiro. E é um serviço muito importante, né? Porque se você olhar para o mapa do Brasil, é um
país de proporções continentais, em que a maior parte dos grãos são produzidos ali no centro-oeste, e você tem que escoar essa produção através, principalmente, dos portos, e a Kepler Weber tem essa vertente portuária e de logística também, como vocês puderam ver nessa narração tosca que eu fiz. Então é uma empresa muito importante para a dinâmica do país como um todo, e essa resiliência é muito importante para você que investe em Kepler. Então a gente acredita que ela tem uma capacidade de resiliência para atravessar o ciclo de baixa sem comprometer sua solidez patrimonial. Fechou? Então vamos lá. Começar pelo top line, que é a receita, e a receita recua puxada por fazendas, mas diversificação de portfólio segue avançando. A Kepler Weber reportou receita líquida de 299 milhões, que dá uma queda de 4%, reflexo da combinação entre retração de fazendas, segmento ainda pressionado pelo crédito rural mais restritivo e pela cautela dos produtores diante de margens comprimidas, e de menores receitas em portos e terminais e negócios internacionais, essas últimas impactadas por um câmbio menos favorável no período. Em contrapartida, agronegócios, reposição e serviços seguiram entregando desempenho resiliente, reforçando o avanço da estratégia de diversificação de portfólio da companhia diante de um ciclo agrícola ainda adverso. Aí que a gente tem a comparação ano a ano das linhas de negócio da Kepler Weber, e aqui é importante falar da menor alavancagem operacional, que a gente acredita que seja um grande diferencial para a companhia. Então a margem EBITDA em 8,7%, ficando abaixo de nossas estimativas para o trimestre. O resultado reflete uma combinação de menor alavancagem operacional sobre uma base de custos ainda relevante, mix de receita menos favorável, com maior peso relativo dos segmentos estruturalmente menos rentáveis e pressão de preços em um ambiente competitivo mais acirrado. O patamar segue muito distante dos níveis superiores a 20% observados durante o ciclo de alta agrícola e não esperamos recuperação relevante de rentabilidade antes da normalização das condições de crédito rural. O backlog, que é a carteira de pedidos firmes da companhia, então tem empresas que tem uma segurança maior por terem um backlog, por exemplo, a Embraer, quando ela vai começar um projeto para construir um avião, é importante que ela já tenha esse pedido firme. Mesma coisa quando o Kepler Weber vai construir um silo. Ela precisa ter alguma garantia de que o cara vai comprar e pagar na data combinada. Então, os backlogs da companhia avançaram 9% no trimestre, movimento em linha com a sazonalidade típica do período, mas ainda acumula queda de 14% na comparação anual, e a melhora sequencial não é suficiente para dissipar as preocupações sobre o nível de demanda no segundo semestre de 2026, aqui a estimativa, né, obviamente, dado que o ambiente de financiamento ao produtor rural segue restritivo e o apetite por novos investimentos em capacidade permanece limitado. Projetamos que a companhia deve continuar reportando números fracos ao longo do segundo semestre, ainda com viés de melhora gradual condicionado à trajetória de queda de juros. Então, o que acontece? Os fundamentos agrícolas ainda seguem bem desafiadores, mas o balanço sólido sustenta a travessia do ciclo. Os fundamentos do agronegócio brasileiro seguem desafiadores, com a rentabilidade do produtor rural pressionada por custos de insumos elevados, condições de financiamento restritivas e incerteza em torno da trajetória de preços das commodities agrícolas, fatores que, em conjunto, seguem limitando o apetite por novos investimentos em capacidade de armazenagem. As iniciativas de diversificação geográfica e de portfólio, somados à disciplina de custos e despesas demonstrada pela companhia, devem seguir amortecendo parte do impacto sobre os resultados, mesmo sem serem suficientes para compensar integralmente a fraqueza de fazendas no curto prazo. A estrutura de capital da Kepler permanece como um diferencial relevante da tese. A companhia segue praticamente sem dívida líquida, o que preserva sua flexibilidade financeira e reduz o risco de solvência ao longo de um ciclo de baixa que avaliamos como prolongado. Que valuation? Vamos falar um pouco. Negociando a um EV sobre EBITDA de 9,1 vezes como estimativa para o ano de 2026, patamar que reflete a base de lucratividade ainda deprimida do ciclo atual e que se normaliza para 4,7 vezes na estimativa para 2027, à medida que a demanda se recupera em nosso modelo, mantemos recomendação de compra para Kepler Weber com preço justo de R$ 8,00 e upside de 39% em relação ao preço atual. Com principais riscos, monitoramos a possibilidade de um ciclo de baixa mais longo do que o projetado, novas pressões sobre margens em um ambiente competitivo mais acirrado e uma recuperação mais lenta do crédito rural, o que postergaria a retomada de fazendas, da rentabilidade e, consequentemente, da rentabilidade consolidada da companhia. Meu Deus, fui gravar esse vídeo de manhã, ainda estou acordando, mas vou mandar o relatório completo para vocês lá no meu grupo de WhatsApp. Por esse vídeo é isso, parabéns para os envolvidos na empresa.